Romanos capítulo 8, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, me propus a falar para os irmãos nessa noite. Eu quero começar essa ministração perguntando a você: o que é ter uma vida vitoriosa? O que é viver vitoriosamente, ou viver uma vida de vitórias? Para muitos, meus queridos, obrigado, meu irmão, grande será o galardão do céu. Então, irmãos, para muitos, viver vitoriosamente é ter tudo o que se quer, não é, irmãos? É ter dinheiro, é a família estar ok, ter um bom emprego, não é assim, irmãos? Ter um luxozinho, né? Sei lá, um aparelho, um carro, um bom celular, não é? Eu estava até falando hoje à tarde que celular, meu irmão, não tem. Você compra um, daqui a 3 meses já está obsoleto. Tem que comprar outro, não é assim, irmão? Se você se dedicar a isso, meu irmão, você vai passar a sua vida inteira trocando de celular, não é? Então, para alguns irmãos, viver uma vida vitoriosa é justamente isso, meus queridos, ter coisas, não é? Obter conquistas. Mas será mesmo, meu irmão, que viver uma vida vitoriosa é isso? Porque, meus amados, e quando uma pessoa tem tudo isso, quer dizer que já alcançou tudo que poderia alcançar? Irmãos, viver uma vida vitoriosa, eu digo nessa noite, que é viver uma vida que agrada a Deus, independente do que se possua, independente das conquistas que tenha. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Viver uma vida vitoriosa é viver uma vida que agrada a Deus. Ora, pastor, mas então não devo buscar essas coisas? Eu não estou falando isso, irmãos, porque todos nós queremos ter as coisas melhores para a nossa vida. Não é assim, irmãos? Queremos crescer enquanto pessoa, enquanto profissionais, queremos ter aquilo que nos traz conforto. Isso é natural para todos nós. Porém, meus queridos, essa não deve ser, ou esse não deve ser o foco da nossa vida, porque se for, meu irmão, a nossa vida é vazia. Os irmãos entendem, meus queridos? Porque se nós acharmos que, de fato, viver uma vida vitoriosa é obter isso, meu irmão, quão vazio é a nossa vida? E as pessoas, meus queridos, que são verdadeiros crápulas, que são esses homens maus que existem aí na política ou nas indústrias, que desprezam a Deus, desprezam o seu próximo e tem tudo, então quer dizer que eles vivem uma vida vitoriosa? Não, meu irmão. Viver uma vida vitoriosa é viver uma vida que agrada a Deus. Aí talvez você esteja se perguntando, mas como assim? Meu irmão, eu vou dizer para os irmãos como. Porque obter conquistas, de certa forma, é fácil. Eu digo de certa forma porque é difícil, né? A gente obter as coisas. E é bom, irmãos, a gente não ter as coisas facilmente. Porque aquilo que a gente obtém fácil, vai fácil. Não é, irmãos? E aquilo que a gente obtém com certo esforço, a gente dá um valor. Não é assim, meus queridos? Então, observe. O que eu estou dizendo aqui, meus amados, que obter essas coisas não é tão difícil assim. É possível. Os irmãos entendem, mas viver para agradar a Deus, pense numa coisa difícil. Não é, irmãos? Eu vou explicar para os irmãos aqui claramente. Eu não vou fazer perguntas para constranger você. Mas observe, irmãos, quantas promessas, né? Quantos votos ao Senhor foram feitos do dia 31 de dezembro de 2022 para o dia 1º de janeiro de 2023. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou entrar na oração. Olha, ninguém me... Olha, não vai ter fogo que chegue, porque eu vou ser a pessoa da oração. Esse ano eu não vou perder um mês, vou dizimar todos os meses, vou dar meu dízimo todos os meses. E aí, meu irmão, bate a realidade na porta, não é? Eu não vou perguntar a você, mas, irmãos, nós já estamos praticamente no meio do ano. Nós já estamos no mês 4, não é assim, irmãos? Tem pessoas que não leram um capítulo da Bíblia.
Tem pessoas que não têm tempo para orar, não é assim, irmãos? E tem pessoas, irmãos, quando vai ofertar e dizimar, meu irmão, acontece tudo e a pessoa não consegue, não é assim? Muitas vezes, meus queridos, a gente diz assim, eu vou mais à igreja. Mas pense que sempre acontece uma coisinha para você não ir. Não é? Eu vou falar de Jesus, mas quando chega na hora, aí você fala do time de futebol, você fala do filme, você fala da série, você fala de tudo, esqueceu de falar de Jesus. Não é assim, meu irmão? Viver vitoriosamente é viver uma vida que agrada a Deus. Porque, meus queridos, quando nós decidimos viver uma vida que agrada a Deus, existem pelo menos 3 grandes inimigos contra nós. O primeiro é a carne. E quando eu falo da carne, eu estou falando da nossa natureza caída, que nos leva para longe de Deus, porque quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi esconder-se de Deus. Não foi assim, irmãos? E nós somos do mesmo jeito, a gente gosta de fugir de Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Não é desse jeito? Então o primeiro grande inimigo é logo a nossa carne. Quando a gente diz, vou orar, mas antes eu vou dar uma olhadinha no meu WhatsApp, e passa horas, eu vou ler na Bíblia, mas a série lançou mais um episódio, não é assim? Eu tenho aquela coisa para fazer. Não, mas eu vou mais à igreja, mas eu estou tão cansado. Não é assim que acontece, meu irmão? Vou me dedicar mais. Mas peraí, primeiro eu tenho outras coisas, outras prioridades. Irmãos, o primeiro grande inimigo é a nossa carne, não é? O segundo grande inimigo, meu irmão, é o mundo. Não é? Porque o que o mundo lhe mostra, lhe traz, meu irmão, é só coisas para satisfazer os seus desejos. Nunca é para satisfazer a sua alma, nunca é para te levar perto de Deus. O mundo sempre vai lhe proporcionar coisas, experiências, não é? Adjetivos ou qualquer outra dessas coisas, aditivos, melhor dizendo, né? Para que você fique cada vez mais no mundo, seja mais secularizado e se afaste de Deus. E o terceiro grande inimigo, irmãos, do homem é o diabo. É o capeta, o gramunhão, perna preta, chifrudo, como você queira chamar, não é? Esse, meu irmão, não perde, não é, um momento para lhe tentar, para tirar você de perto de Deus. E eu chamei de chifrudo porque é uma maneira de a gente chamar, mas não pense que ele se apresenta para nós assim, mas pelo contrário, a Bíblia diz que ele se apresenta como um anjo de luz, como uma coisa boa, mas o objetivo dele é nos afastar de Deus. Não é assim, irmãos? Então viver vitoriosamente é viver uma vida que agrada a Deus. E como é uma vida que agrada a Deus? Segundo o texto que nós lemos nessa noite, meu irmão, o versículo 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Viver uma vida vitoriosa é ser mais que vencedor. Diga glória a Deus. As pessoas leem esse texto e dizem, ser mais que vencedor é quando a gente se esforça e vai lá e ganha. Não, meu irmão, isso é ser vencedor. Quando você corre uma corrida e chega ao final, você, pelo seu esforço, você chegou lá. Não é assim? Você é um vencedor. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que há a possibilidade de nós sermos mais que vencedores. E o que é ser mais que vencedores, irmãos? É justamente a gente não fazer esforço algum, mas vencer a batalha. Pastor, não preciso fazer esforço algum, entendo o que eu estou falando, meu irmão, que as batalhas na nossa vida não são vencidas por nós, mas são vencidas por Deus. Mas como, pastor, se sou eu que vou lá, sou eu que falo, sou eu que escrevo, sou eu que digito, como não sou eu? Meu irmão, é Deus que dá esses insumos a você, para que você possa chegar à sabedoria, à força, até o momento de calar-se, o momento de falar, é Deus que faz. E aí, meus queridos, nós somos mais vencedores. E talvez você fique perguntando, mas o que é ser mais que vencedor? O apóstolo Paulo aqui, ele fala claramente o que é ser mais que vencedor. Ele começa dizendo assim, que diremos, pois, versículo 31, à vista dessas coisas, se Deus... Não, desse jeito, os irmãos não estão com convicção, não. Se Deus... é por nós, quem será contra nós? Irmãos, ser mais que vencedor é ter a certeza de que Deus é conosco, de que Deus está com ele. E observe, meu irmão, não é só nos momentos difíceis, porque buscar a Deus no momento difícil é fácil. Você perdeu o controle, Deus resolva, muito fácil. Agora, buscar a Deus quando você está bem, aí é difícil, que a gente esquece facinho, né, irmãos? Facinho. Eu vou à igreja, pense, mas peraí, de domingo,
jogo de futebol na TV, né? Faustão ninguém assiste, até porque ele não tá mais no domingo. Mas antigamente, né, eu assisti Faustão e tal, não é assim, meu irmão? E acaba se esquecendo porque tá tudo bem. Aí quando o negócio aperta, vai buscar a Deus, meu irmão. É ser mais que vencedor, é ter Deus em todos os momentos da sua vida. Em cada momento, irmãos, Deus ele quer estar na sua vida em todos os momentos, nos seus negócios. Como assim? Sim, quando você está trabalhando ali, meu irmão, que você quer tomar uma atitude que vai queimar você, a sua imagem, vai macular a sua santidade, e você diz não, porque eu sirvo a um Deus que diz que é melhor dar a outra face, você se cala. Deus está naquele momento, meu irmão, proporcionando isso a você, lembrando de fatos bíblicos, para que você esteja no momento certo, fazendo a coisa certa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus quer estar em todos os momentos. Aí no meu relacionamento também. No meu relacionamento a gente quer estar perto daquela pessoa, né? A gente geralmente procura a pessoa mais bonita, mas muitas vezes, meu irmão, a beleza não quer dizer muita coisa. Mas Deus nos leva, meus queridos, a estarmos com a pessoa certa, no momento certo e na quantidade certa. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Deus quer estar com você em todos os momentos, até em negócios que você vai fazer, em relacionamentos que você vai ter, seja afetivo, seja relacional. Deus quer estar em todos os momentos. E é possível, pastor? Sim, meu irmão. É você ter Deus na cabeça. E eu me lembrei agora de um louvor que a pastora Sulamita gosta muito. Pensa em Jesus quando acordar, né? Peça a ele. É ter Jesus assim, meu irmão. Pensar em Jesus, né? Com o Senhor Jesus você vai ter. Então, é você pensar em Jesus em todo momento. É possível? Sim, meu irmão. Sim, porque quando nós amamos alguém, eu falo aqui de pessoas físicas, em todos os lugares que nós estamos, nós lembramos da pessoa. Não é desse jeito? Você está comendo, eita, eu tenho certeza, irmãos, que quando o rival está comendo, diz assim, será que Letícia já comeu? Né? Talvez Ingrid diga assim, será que meu John, né, já comeu, já satisfez, né, aquele estômago maravilhoso? Aí fica pensando, não é, meu irmão? Meu irmão, não é muito difícil você pensar em Deus, não. Se você ama, em todos os momentos você está pensando nele, você está pensando nas coisas, você está entendendo, meu irmão, na sua comunhão com ele. Você, irmãos, quando nós vivemos assim, a gente não gosta de perder um momento de ter comunhão com Deus. Não é desse jeito, irmãos? Então a primeira coisa para ser, ou como nós somos mais que vencedores, é ter a certeza de que Deus está conosco e em todos os momentos, porque Ele não poupou nem o seu próprio Filho por amor de nós. Ele nos ama tanto que Ele deu o melhor que Ele tinha por nós. E aí fica a pergunta, o que é que nós temos dado para Jesus, irmãos? Eu tenho um amigo, graças a Deus, hoje ele é crente há muitos anos, na verdade. Mas antes, eu e ele era amigo de cachaça, né? Eu me converti, ele se converteu também, aí se converteu vamos dizer assim, na ânsia, né, de estar conosco e tal, mas acabou se desviando. Aí eu pregando para ele, aí ele dizia, eu era da Assembleia de Deus na época, né? Aí ele dizia, eu quero ir à igreja, mas tem um porém, eu gosto de andar de pochete. Eu disse, meu irmão, aí não, o povo da igreja não gosta do cara, aquele tempo pochete era moda, né? Tá voltando, inclusive. Aí, não, mas não gosta de pochete, eu não quero. Eu digo, meu irmão, eu digo, olha, é besteira, eu concordo. Da igreja dizer, você não deve usar isso, não deve usar isso. Eu acho besteira. Isso aí, a igreja não deveria entrar nisso. Mas eu disse, meu irmão, se Jesus morreu por você, o Pai deu o Filho por você, você deixar uma pochete por Jesus, aí ele ficou assim, né? Um tempo ele voltou para Jesus, está firme até hoje. Mas você não percebe, irmão, como a gente tem a dificuldade de deixar pequenas coisas por Jesus. Ah, isso daqui, né, satisfaz tanto a minha alma. Isso aqui eu não vou deixar, não. Não é desse jeito, meu irmão. Mas aqueles que amam a Deus têm a noção. Ele entregou o melhor que ele tinha por mim. Como não tirar coisas da minha vida, irmãos? Se eu disser para os irmãos que o pecado é ruim, não, meu irmão. O pecado é bom. Se fosse, a gente não procurava. É ou não é, meu irmão? A gente não estava doido para pecar, porque todo ser humano é assim. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que Deus é santo e Ele odeia o pecado. Deus está de um lado, Deus é antagônico ao pecado. Ele está de um lado e o pecado do outro. Por causa disso, apesar de ser pecador, apesar de pecar, mas eu vou viver uma vida ao máximo para não pecar. Os irmãos entendem? Viver uma vida tentando ao máximo não pecar, não errar. E se pecar, me arrepender e não fazer de novo, porque eu tenho uma noção, Deus deu o melhor que Ele tinha por mim. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E aqui continuando, meus queridos,
a Bíblia diz, não é? Que o apóstolo Paulo fala em todas essas coisas, somos mais que vencedores. A segunda coisa, meu irmão, de ser mais que vencedor, é saber que mesmo na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, mesmo nessas coisas, nós somos mais que vencedores. Como assim, pastor? Quer dizer que na tribulação eu sou vencedor? Sim, meu irmão, porque a tribulação está formando o seu caráter. Porque a tribulação está tirando de você coisas que de outra forma você não perderia. A angústia muitas vezes, meu irmão, é ruim, lógico, mas às vezes também está lhe dando certa maturidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ser mais que vencedor é ter essa noção. Eu estou passando por isso, mas não é para sempre, vai acabar. E quando terminar, eu vou ser um crente melhor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E aí, meus queridos, ele diz: porque eu estou bem certo de que a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira e última coisa que eu quero falar nessa noite, irmãos, que me faz ser mais que vencedor, é justamente só essa primeira frase desse texto que eu li: porque eu estou bem certo. Irmãos, ser mais que vencedor é ter certeza de que, ainda que todas essas coisas, a morte, a vida, os anjos principados, nada disso pode me separar do amor de Deus. É ter a certeza. Irmãos, isso não tem nada a ver com emoções. Os irmãos sabem que eu sou uma pessoa muito chorando, eu choro demais. Mas, irmãos, eu não posso ser baseado nas minhas emoções justamente por causa disso. Porque essas emoções são volúveis, como disse a nossa amada Rafaela hoje. Você é muito volúvel, olha só o nível, né? Graças a Deus, na nossa igreja, você é muito volúvel, volátil. Então, irmãos, nossas emoções são assim, volúveis, voláteis, efêmeras, elas vêm e vão, passam rápido. Então, irmãos, ter certeza não tem nada a ver com emoção. Ah, eu não sinto Deus, meu irmão, você tem que ter certeza. Ainda que a sua alma diga que não, você não está sentindo. Quando eu digo alma, estou falando de sentimentos. Mas você tem a certeza que o Senhor está com você, pela sua palavra, é ter certeza. Os irmãos entendem? Tem pessoas que gostam daquele estereótipo todo, daquela coisa, aquele fogo, aquele negócio, né? Aquelas manifestações. Irmão, quando no fim das contas aquilo ali é só uma lata vazia, como disse o apóstolo Paulo, é um símbolo que retine. Você pega um sino, dá um pum, aquele, né? Ensurdecedor, mas dentro ele é vazio. Os irmãos estão entendendo? Muitas vezes essas coisas, meu irmão, não leva a nada. A certeza sim. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza. A fé é o quê, irmãos? A certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos. Então, irmãos, para ser mais que vencedor é ter a certeza. Você não pode estar vendo horizontes na sua frente. Pode estar tudo contrário a você, mas você tem certeza. Hoje à tarde, com alguns familiares, eu estava falando sobre Davi. Olha que coisa, irmãos. Davi, ele foi ungido rei com cerca de 14 anos. Ele era um menino, foi ungido rei. Samuel foi lá, toda aquela história que os irmãos conhecem, pegou o chifre cheio de azeite, derramou na cabeça dele: você é o rei de Israel. Mas tinha um rei sentado lá. Davi podia ter dito: tu é louco, tem um rei sentado lá. Davi não disse isso, Davi aceitou. Foi ou não foi? Havia um rei sentado, o rei Saul. Irmão, sabe quanto tempo Davi passou para receber a sua vitória e sentar no trono? 40 anos. 40 anos. E nesse meio tempo, meu irmão, ele foi perseguido. Ele esteve bem pertinho do rei. Ele foi o general do rei. O rei se invocou com ele. Ele saiu na carreira do palácio. O rei querendo matá-lo, perseguiu. Ele teve que se passar, olha só, irmãos, como um débil mental, babando para poder não matarem ele. Disseram: esse não é Davi não, acaba babando desse jeito. Olha só, meu irmão, mas lá no coração ele sabia: Deus disse que eu ia ser rei. Você não vê em um momento ele dizendo será. Você não vê em nenhum momento ele dizendo Deus falhou, ou dizendo Deus mentiu para mim. Não, ele tinha certeza. O horizonte na frente dele era nebuloso. Ele viu um rei sentado lá por 40 anos, mas Deus havia prometido: ele será rei. Assim é aqueles que creem, meu irmão, têm a certeza. Está tudo contrário, mas se Deus falou, vai acontecer. Amém, queridos? Então, meu irmão, ser mais que vencedor é ter essa certeza. Nós precisamos dela. Sabe por quê, meu irmão? Porque haverá um momento em que a morte chegará.
Haverá um momento também que a vida, né, vai nos atingir no sentido de que tudo vai estar certinho, não é? Os anjos, os principados, as coisas do presente e do porvir, tudo isso vai acontecer, mas nada disso tem o poder de tirar você da presença de Deus, se você tem a certeza de que Deus é contigo e que você é com Ele. Então não perca essa oportunidade de estar com o Senhor, de viver para o Senhor. Porque, meu irmão, é um desafio diário viver para Deus. É ou não é, meu irmão? Porque nós não somos cristãos só porque visitamos uma igreja. Somos cristãos porque temos Ele aqui, vivemos para Ele de verdade. Pode dar na canela, pode bater num cristão, abrir a cabeça dele para tirar de dentro dele a fé, não tira. Você está entendendo, meu irmão? Quem é cristão de verdade tem esse sentimento, tem essa certeza. Então viver para Ele é um desafio diário, e que nós todos os dias temos que vencer o mundo, a carne e o diabo. Os irmãos entendem? Todos os dias, mas é prazeroso, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. E eu quero concluir essa ministração cantando louvor.